Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, um Bloco Podcast entrevista. Carlos Augusto, o famoso Azul do Fusca. Tudo bem, Azul? Tudo ótimo e com vocês? Maravilha. Comigo tem o Felipe também, o investidor descentralizado. Como tá, Felipe? Vida boa, como sempre. Esse é um convidado mais que especial, porque eu entrei um pouco nesse mundo também por causa da mineração. Acompanho o canal do Azul há muito tempo. Acho que praticamente desde quando começou. E uma coisa legal é que você era dos gamers, né? Sim, na verdade, É. antes de qualquer outra coisa, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por jogos. Meu pai, eu brinco que eu nasci na banda larga, porque meu pai teve uma lan house em 2002, 2003, onde eu tinha 5 anos de idade, então nessa época eu já jogava joguinho, já jogava CS, essas coisas aí. Não era para jogar, né, com essa idade, mas É. jogava esses jogos aí. E eu sempre tive essa paixão por tecnologia, justamente por conta do meu pai. Motivos que também criou o meu pensamento crítico sobre todas as situações que a gente vive aí hoje em dia, e também me fez conhecer o Bitcoin muito cedo, né? Não dar o devido valor muito cedo, até porque eu era uma criança, mas conhecer ele muito cedo. Isso aí a gente pode falar depois também, sem nenhum problema. Tranquilo. Quem nunca jogou um jogo proibido, né? Com 12 ou 13 anos, eu jogava Carmageddon. Um pouquinho mais antigo. Conheço, jogava muito. E era proibido no Brasil, né? Chegou a ser proibido de fato no Pô, Brasil. atropelar as velhinhas. Puta, Você sabe, esse podcast vai ser banido já. você sabe que tem um aplicativo para Android, né? Eu tenho no meu celular, cara. Pô, vou ter que voltar aos meus tempos de criança, cara. É igualzinho, hein? É igualzinho. Se divirta que o negócio é igualzinho. Mas, pô, bacana essa vivência. Conta. Então você era uma criança de 5 anos criada numa lan house, né? Dá uma outra vivência de tecnologia e. Consertava também? Abria computador para fazer manutenção, essas coisas assim? Ajudava o pai nisso? Cara, na verdade, eu até lembro que eu gostava de fazer o inverso, eu gostava de destruir coisa, né? Então eu comprava rojão, explodia fonte de computador, mas eu também entendia como é que funcionava o computador. Eu sempre fui uma criança muito mais de internet do que jogar bola na rua. Jogava, corria, porque brincava com os amigos da rua, mas depois de um certo tempo, quando eu virei adolescente, já a maioria dos meus amigos eram tudo online. E hoje mesmo, a maioria dos meus amigos que jogam COD comigo, por exemplo, são do outro lado da tela. Assim como vocês são meus amigos, e o Hugo tá na Europa, o Felipe tá longe daqui também, então eu fiz muito mais amizades virtuais do que na vida real. Mas também isso não impossibilitou nada do meu desenvolvimento aqui, né? Mas sim, desde muito cedo eu sempre fiquei curioso com as coisas e eu gostava de fazer. Mas eu vou dizer que o meu hobby, meu prazer de quando eu era criança era explodir coisa, cara. Explodir todo tipo de coisa. Porra, maneiro. Só computador assim ou qualquer coisa? O que você já explodiu de. Cara, é porque como meu pai tinha essa lan house, ele pegava às vezes alguns computadores aqui e ali para arrumar e tudo mais, manutenção, então sempre ficava, fonte era o que mais queimava, né? Aquela fonte que Ah, era sim, sim. chaveada, era o que mais Uhum. queimava, então tinha um monte disso aí. Aí eu pedia pro pai, me dá uma fonte, me dá uma fonte. Ia lá, pegava, jogava a fonte do segundo andar, aí botava rojão dentro dela para estourar. Enfim, eu gostava de ver essas coisas, mas hoje em dia eu gosto de mais de construir do que destruir. É, melhor, né? Cara, me veio uma coisa na cabeça. Será que é válido a gente explicar o que é uma lan house? Porque a gente já tá numa geração que é capaz que Porra, não não é tenha visto, possível, né? Puta, cara. cara, Eu por não sou incrível velho que assim, não. por incrível que pareça, talvez esse podcast seja escutado no futuro. Hoje eu já vejo crianças que não sabem o que é uma lan house, né? Eu não sei se foi uma coisa boa, porque naquela época a galera saía pra lan house fazer corujão, madrugava jogando, tomando Coca-Cola, e era muito massa. E hoje já não. Hoje todo mundo já faz isso de casa porque tem uma internet boa, tem um computador razoavelmente bom. E naquela época eu lembro que meu pai teve a primeira banda larga do bairro ali, do distrito onde a gente morava, de 3 megabytes. E era Uau. negócio super,
super foda pra época. E, cara, eu acho que sim. A Lan House, pessoal, pra quem não conhece, é um lugar onde você tem vários computadores. E esses computadores normalmente são para você fazer. É uma papelaria que você pode fazer xerox e tudo mais. Eu acho que Lan House hoje é para isso, né? Você vai na Lan É. House só para fazer xerox, para imprimir coisa. Mas naquela época a galera se reunia para jogar online. Então tinha vários computadores na rede. Jogava CS, jogava Ragnarok, jogava Gunbound. Então, jogos que, Nossa, se a galera não sabe o que é Lan House, também não vai saber o que é esses jogos. Eu acho que vale contextualizar isso, até porque, assim, primeiro que era o acesso à internet de banda larga era muito limitado, e segundo, por ele ser muito limitado, a maneira que tinha para jogar era os computadores em rede, né? Era muito mais fácil jogar em rede do que você fazer uma conexão e jogar com alguém do outro lado do mundo. Era muito mais restrito essas questões, né? Exatamente, exatamente. O meu pai fazia campeonato, inclusive participava de campeonato, tinha time de CS na época lá. Cara, era um período muito bom, assim, é um período que, naquela época, quando eu era um pouco mais novo, eu desejava, putz, eu queria ser um pouco mais velho para eu poder cuidar da Lan House, só que eu era muito novo, então eu só aproveitava, só que eu pagava também, né? Meu pai desde sempre, ele falava assim, tu vai querer usar o computador? Quando não tem ninguém na Lan House, você pode usar. Então de madrugada reinava. Agora, durante o dia que era cheio, se eu quisesse usar o computador, eu ia ter que pagar da minha mesada na época para poder usar o computador durante as horas lá que eu queria usar. Pô, legal isso, cara. Já é uma visão empreendedora, né? Você teve sempre isso na família, porque hoje é notória a sua veia empreendedora nesse sentido, né? Se eu pegar pelo meu pai mesmo, meu pai é um grande exemplo para mim, porque ele já tentou fazer várias coisas, né? Então já trabalhou em vários setores, muito porque hoje ele é servidor público, né? E ele tem esse determinado tempo, são 6 horas de carga horária diária, então que dá a possibilidade para ele trabalhar em outras coisas. Foi a mesma coisa quando eu trabalhei com serviço público, eu também fiquei 6 horas, eu trabalhava 6 horas por dia, eu tinha o restante do dia para poder empreender em outra coisa, então me dava tempo para fazer várias coisas. Mas sim, eu me espelho muito no meu pai para essa veia empreendedora. Ele tentou muitas coisas, algumas coisas deram certo, outras não, mas ele continua tentando, continua sempre tentando. Pô, maneiro. O Felipe tá meio quieto. eu tô Saca só que... ouvindo, eu fiquei tocado quando ele falou de Gunbound, porque eu jogava Gunbound, sabe? CS, eu joguei 1.6, cara. E assim, e tinha Corujão, e eu lembro da briga que era lá em casa, né? Porque, tipo assim, não, eu queria ir no Corujão, e eu era muito novo, tipo assim, aí a minha avó ligava pro meu pai, sabe? Tipo assim, vai deixar o menino pra Corujão, não sei o quê, sabe? Era aquela coisa assim. É besteira, né? Enfim. Ligava do Nokia, né? Não, era, tipo, na época era StarTAC, né, cara? É. Era uns trem. Não, para. Vou cortar por aqui, né? Bom, mas e quando que foi a sua ida para mineração? Como é que você se deparou com essa possibilidade? Bom, o meu primeiro impacto, acho que dá para começar com o meu primeiro impacto com o BTC. Foi em 2011, onde eu tive a primeira. Eu li o white paper 2011. Como eu já jogo muito tempo online, o meu inglês eu já aprendi, pelo menos a ler, né? Não a falar, porque não tinha muita conversação, mas pelo Uhum. menos a ler as coisas em inglês eu já sabia ler desde muito cedo, por conta justamente dos jogos online. Então eu li o white paper e compreendi algumas poucas coisas, porque naquela época eu tinha 14 anos. Mas desde aquela época, eu já tinha um gostinho de anarquismo, assim, eu já sabia que o governo era uma coisa que, infelizmente, mais atrasava o governo que a gente que a gente conhece, né? Que na época eu Sim. conheci, que hoje eu conheço, que é o governo do Brasil, que é onde eu vivi por 26 anos da minha vida. Eu já sabia que aquilo, cara, era sempre a mesma coisa, todo política, eu tinha esse senso crítico já na época já. Só não podia fazer nada porque eu tinha 14 anos de idade, mas eu tinha esse senso crítico. Então eu sempre fui um cara que, não é que eu não goste de falar sobre política, não gosto de falar sobre religião, mas eu tenho a minha opinião, e a minha opinião para alguém que é contrária a ela, fica aquela briga de vai, não vai. Então eu não gosto de perder tempo. Então eu conheci em 2011 o Bitcoin, não dei a devida importância, mais uma vez porque eu tinha 14 anos, eu comentei com meu pai naquela época, e hoje ele se dói até hoje por não ter escutado, mas como todo pai
se a criança chegar para ele e falar assim, pai, vamos comprar uma moedinha virtual aqui, me dá dinheiro aqui para ele vai falar, sai para lá. Talvez hoje seja diferente se a criança chegar e falar assim, pai, eu quero comprar moedinhas pro Roblox, sei lá como é que se chama esse jogo. Sim. Isso, vai dar dinheiro para a criança, mas naquela época era mais difícil e não aconteceu. Então, passou esse tempo, 2014, como eu falei para vocês, eu já peguei internet desde muito cedo, então 2014 eu já tinha um pouco mais de idade, eu já era mais avançado já na tecnologia. Eu vi que eu tinha na época duas GTX 970 e eu poderia estar minerando com essas duas placas na NiceHash. Então, no momento que eu não estava jogando, eu deixava o computador minerando. E naquela época eu acho que minerava Litecoin, eu acho, nessa época na NiceHash, eu não me recordo agora de cabeça. Minerei por um tempinho, naquela época eu não pagava energia, né? Porque quem pagava eram meus pais, então não tava nem aí. Tudo lucro, né? E minerei lá, só que, assim, mais uma vez, eu não dei o devido valor porque eu não tinha a mesma cabeça que eu tenho hoje. Claro. 2014 eu peguei essa primeira experiência com a mineração, eu já entendia sobre essa questão que precisava dos computadores para poder estar validando as transações das moedas no modelo Proof of Work. Passou 2014, 2017 eu minerei de novo pela segunda vez, por mais tempo, e esse sim foi um tempo que assim, eu vendi a primeira semana do que eu minerei, e depois eu minerei por mais, eu acho que uns 2 ou 3 meses, e esses 2 ou 3 meses eles foram guardados. Eu esqueci na carteira da NiceHash e ficou lá. Fui resgatar em 2021. 2020 foi quando eu voltei em série, onde eu comprei placa de vídeo, fui adicionando mais placas e mais placas e mais placas. 2021 foi quando eu comecei o canal, e aí tudo se encaminhou até hoje, né? No meio do caminho a gente chegou do quê? Esbarrou num problema que foi a mesclagem o merge do Ethereum, né? Então, naquele momento eu estava com 300 placas de vídeo, que foram feitos um bom negócio também. Hoje em dia, eu não entro em negócio nenhum para perder dinheiro, ou eu perco tempo, e vendo tudo no 0 a 0 e eu só perdi tempo, ou eu ganho alguma coisa. Então eu nunca perco. E foi esse negócio dessas placas de vídeo também. Minerei com GPU, foi crescendo, aconteceu a mesclagem, então um lucro que estava em 70 mil reais mês, 60 e poucos mil mês, passou a ser zero, porque eu estava no prejuízo, não pagava nenhuma moeda no momento, depois do Ethereum, pagava a energia que eu tinha lá em Santa Catarina. Foi aí onde eu comecei a buscar outras maneiras. Eu já sabia como funcionava a mineração de Bitcoin por muito tempo, já entendia que o Paraguai era um polo de mineração, já etc. Só que eu não tinha, eu estava cômodo naquele espaço, porque o Ethereum estava dando, eu fazia os vídeos, eu fazia as lives, o pessoal sempre estava procurando vídeo de mineração de Ethereum, porque era mais fácil, era muito mais acessível, você podia, qualquer um tem um computador em casa, então era muito mais cômodo. Depois que o Ethereum mesclou, aí eu comecei a procurar soluções no Paraguai. E aí eu viajei a primeira vez para o Paraguai, depois a segunda, depois a terceira. E aí, de um ano para cá, eu estou morando no Paraguai direto já, porque a gente eu fechei sociedade, tem um sócio aqui que já mora 5 anos aqui. E a gente já está em sociedade aí basicamente 2 anos aí. E eu estou morando aqui faz 1 ano. Por questões legais, né? Por questões tributárias e tudo mais, isso aqui, o Paraguai me permite fazer muitas coisas. E por questões também de importação, facilidades de eu ter uma máquina que lançou, por exemplo, essa semana, na parte de tecnologia também, eu gosto do Paraguai, gosto muito do Paraguai, porque é um país pequeno, é um país mais fácil de você ter sucesso, né? Pelo menos no nosso ramo de tecnologia. E aí chegamos onde eu estou hoje, né? Com operação no Brasil e com operação no Paraguai, de hosting. Pô, legal. Só voltando um pouco à época que você estava com as GPUs, você tinha todas elas num apartamento, né? Exatamente. Foi motivos de muitas controvérsias na época. Na verdade, eu ainda tenho esse apartamento e ainda tá com menos GPUs, eu acho que deve estar com 100 e pouquinhas, alguma coisa assim, que eu vou me desfazer também. Mas foi muito... Cara, ali eu sempre gostei de fazer muitas coisas por mim, né? Então, por exemplo, toda a elétrica do apartamento fui eu que refiz, tudo que foi montado lá fui eu que fui indo fazendo teste aqui e ali até descobrir o que daria certo. Então foi muito tempo de planejamento também. Mas, cara, foi motivo de muitas controvérsias, né? Vizinho reclamando de piso do andar de cima quente, derrubando energia de condomínio. Cara, aconteceram muitas coisas aí nesse período. Hoje, se eu pudesse planejar, hoje com
o investimento que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho e com as possibilidades que eu tenho, eu faria um negócio mais decente. Mas assim, visualmente ficou muito bonito e funcional. Isso não dá para negar. Era uma casa RGB, né? Exatamente. E o pessoal não acredita. O pessoal acha que achava que aquilo ali era só uma sala comercial. Mas não, eu falava, pessoal, tá vendo aqui essa foto? Teve uma foto que eu postei no Twitter, foi para um monte de lugar. Eu conversei com um americano esses dias. Ele falou: ah, isso aqui, que minerou GPU também. Ah, essa rig é tua, eu vi no Reddit, não sei o que, nem sabia que tinha postado no Reddit. Aí, cara, eu sempre olhava e eu falava assim, pessoal, isso aqui não é uma sala comercial, isso aqui é o meu apartamento. Ó, nessa parede de cá tem a cozinha, nessa outra parede de cá tem o estúdio do canal e nessa outra parede é onde o quarto onde eu dormia. Então sim, era o apartamento, por muito tempo foi o apartamento que eu morei. Depois eu passei para um outro apartamento e mantive aquele ali, e agora tô morando aqui no Paraguai e o apartamento tá lá, né? Cara, esse apartamento, eu acho que era o primeiro que a gente gravou quando você foi no Cripto TV, né? Acho que você tava nele quando você gravou com a gente, já tem, sei lá, acho que 1 ano e meio, uma coisa assim pra trás, cara. Eu acho que é esse, né? Que você precisou trocar até coisa elétrica, umas paradas assim, né? Sim, esse mesmo. Eu montei, porque o canal começou nele, né, lá em 2021, começou nele e eu fui adicionando mais GPU, mais GPU, mais GPU, e aí eu fui montando o negócio do jeito que eu queria montar. Como era o meu trabalho, era o que me rendia dinheiro, seja pela parte da mineração, seja por visual e tudo mais, eu fui montando do jeito que eu queria montar e, cara, deu certo pro período que era. Hoje a situação já tá bem diferente de GPU já. Eu não tenho mais capacidade mental, espaço na agenda para poder lidar. Eu deixei meu irmão lá no Brasil cuidando, então às vezes quando cai uma GPU, alguma coisa, eu falo para ele, vai lá, faz isso aqui, e aí ele que vai cuidando lá. Mas aqui no Paraguai eu trouxe uma rig que inclusive está atrás de mim aqui, que vai ser instalada no apartamento novo que eu estou de mudança. Entendi. Cara, assim, para quem não viveu isso, né, e provavelmente não vai viver, a mineração de GPU, lógico, com o Ethereum era mais simples, né? Era você botar no Ethereum e basicamente era isso que rendia, né? Mas depois virou algo extremamente complicado, né? Quase especulativo. Então você tinha que mudar toda a configuração. Imagina, com 300 placas é inviável, né? Assim, mudar tudo de uma vez só, porque tem uma moeda que tá pagando mais, ela vai pagar mais por 2 dias, aí depois refaz todo overclock. E aí a máquina consome mais, e a gente tinha feito as máquinas na época do Ethereum que consumiam um pouco, então, por exemplo, as fontes não eram dimensionadas. Cara, hoje eu ainda tenho esse problema lá com as GPUs que ficaram, que eu tenho um limite de consumo que eu posso ter, tanto pela própria elétrica do prédio, quanto pelas rigs que foram montadas daquela forma. Porque naquela época era uma outra época. Tanto que, se você vir para os tempos atuais, eu não tenho CPU mining, mas as pessoas estão montando o quê? Rig mista. Colocam um CPU lá forte, um kit CPU forte, coloca as GPUs e minera CPU e GPU junto. Na época que a gente estava de GPU, a galera gastava tudo em GPU e fonte, e o resto era tudo mais simples. Então botava Intel Celeron, colocava AMD daqueles Athlon. Então são processadores que não tem. Você minerar, você não vai mais perder dinheiro do que qualquer outra coisa. Já hoje você já vê o pessoal montando rig com 7900X, porque Ryzen hoje para mineração de CPU é muito mais forte, né? Ryzen 7900X, bota 5900X, bota 32 GB de RAM, bota um cooler mais forte, e aí coloca as GPUs e faz os dois ao mesmo tempo. Mas são épocas diferentes, realmente. Eu acho que é muito difícil a gente passar pelo mesmo que a gente passou na época do Ethereum lá, cara, que tava tava muito bom, velho. Você não fazia nada e, cara, teve situações onde quem começou, por exemplo, em 2020, finalzinho de 2020, pagava a placa ali em 2, 3 meses, tava paga. Por isso que era muito viciante você comprar mais e mais e mais e mais placas, né? Então, e teve muita gente que se deu mal também, não tem como falar que não. Teve muita gente que acabou investindo no final, pagando muito caro ainda nas placas e acabou dando errado, né? Mas, paciência. Virou aquela ganância, né? Assim, eu estava lá também, assim, não como produtor de conteúdo nem nada, mas
Eu vi muita gente falando, não, a placa rende R$ 500 por mês, a prestação dela é 200, então eu pago 100 de energia, me sobra 200 e mês que vem eu compro outra. E entrou no rotativo de cartão, assim, Puta, não olhando que era uma criptomoeda que tinha ciclo de alta e baixa, você tava num bull run, entendeu? Você fica... cara, é muito importante você ter citado isso, porque, coincidentemente, o primeiro vídeo que eu postei sobre mineração lá no TikTok, foi onde eu comecei, foi justamente um vídeo resposta, porque lá no TikTok você consegue fazer isso, de um vídeo que falava exatamente isso. Começava o vídeo assim: quer saber como ganhar um PC de graça? Aí falava exatamente como tu falou: compra o PC na Pichau, lá, sei lá que loja que era do vídeo, e você bota a minerar e você vai pagar esse computador todo mês até você ter ele de graça. Logicamente, não é assim que funciona. Sim. Eu tenho uma versão muito grande com cartão de crédito, porque assim, eu sei trabalhar com meu cartão de crédito, mas tem muita gente que não sabe trabalhar com cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ótima forma de você fazer um manejamento de dinheiro, porque eu não estou descapitalizando no momento que eu preciso descapitalizar e ganhar milha e tudo isso aí. Isso aí eu sei fazer. Agora, 99% das pessoas não sabe utilizar o cartão de crédito. Vai comprar e vai pensar exatamente isso. É a mesma coisa com a mineração também. O pessoal, às vezes, não dá o valor devido para a moeda, compra uma máquina achando que vai ter um salário mínimo todo mês, chega quando tiver no momento de baixa, não vai ter dinheiro para manter a operação, vai querer vender, enfim. Cara, cada pessoa, eu tento educar, tá? Mesmo sendo os meus clientes, eu tento educar para saber, cara, o que você está querendo fazer hoje? Se você está achando que isso aqui é uma renda mensal, você vai ter? Se o cara falar, eu vou falar para ele: olha, eu não concordo, eu não acho certo. Já eu tenho vários exemplos para te citar que não vai dar certo. Quer fazer mesmo assim? Beleza. Mesma coisa o cara que chega para mim: quero comprar no cartão de crédito. Eu particularmente, eu não aceito cartão de crédito, mas se o cliente quiser comprar no cartão de crédito, eu falo, cara, eu explico as desvantagens, e arranja alguém que tem uma maquininha aí, compro, pega o dinheiro, me manda, me paga a máquina à vista. Mas Azul, não recomendo. Lá no final vai dar errado e você vai culpar a mineração e não sua má gestão de financeiro. Então tem, cara, assim, ó, que eu num determinado momento da minha vida aqui na mineração e canal e tudo mais, eu virei a chave para o quê? Para vendas, né? Então, para atendimento. Quando eu fiz isso, eu comecei a atender muita gente. Então, eu comecei a ter todo tipo de informação de como uma pessoa se comporta, outra, etc, etc. Eu sei quando que vai acontecer um maior fluxo de número de pessoas me perguntando sobre mineração. Então, às vezes, eu nem leio notícias sobre mineração, ou nem leio sobre o Bitcoin, mas eu sei que o Bitcoin subiu. Por quê? Porque começou a vir um monte de gente me perguntar, pô, e a mineração, e a mineração? Então, Entendi. são informativos que você tem depois que você passa a atender o público, né? Cara, você levantou um ponto excelente que eu queria explorar um pouquinho, justamente porque eu acho que você é um dos caras que mais faz isso na mineração no Brasil. Você lida diretamente com pessoas que estão querendo investir em mineração e a grande maior parte das vezes é a primeira vez, né? E sempre vem, né, eu não sei se para mim chega um pouco, né? Principalmente, cara, quando eu fui divulgar um Nerd Miner educacional, as pessoas chegam com isso. Cara, mas e quanto Satoshi? Quanto dá de dinheiro? E quanto não sei o quê? Com uma ganância em cima, como se literalmente fosse uma mineração de ouro que o cara fosse achar uma pepita de 3 quilos na frente dele. Como você lida com isso? Então, Hugo, cara, esse é um grande problema, tá? Tem muito pilantra na internet, vocês sabem disso, isso eu não Sim. preciso nem especificar. Tem muito vendedor de curso e eu não tenho nenhum problema com essas pessoas, porque todo dia sai um esperto e um trouxa na rua e eles se encontram, Uhum. né? Mas eu nunca gostei muito disso, porque eu sempre tentei olhar o lado de que, e se eu fosse o cliente? Eu gostaria de alguém estar me ludibriando, me enganando. Infelizmente, a gente lida com um público que é o público brasileiro, e o público brasileiro é um dos públicos que mais quer enriquecer fácil, quer ganhar dinheiro da noite para o dia, não tem paciência para ter sucesso. Infelizmente,
isso acaba inflamando essas pessoas que são malandras, né? Que vão querer enganar a pessoa. Então, sim, cara, as pessoas que vêm para mim, como eu disse, as pessoas que vêm para mim querendo milagre, querendo, quanto é que isso aqui rende, não sei o que, não sei o que lá, eu acabo, cara, às vezes eu dou com os pés, eu falo, cara, não, você tá viajando, você não tá, você tá, não tá, assim, ó, volta e estuda, tá? Desde o princípio do canal, na verdade, eu sempre falei, o que eu tenho que fazer para minerar? A primeira coisa, estudar. Primeira coisa que você vai pegar e no YouTube não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Você vai entrar no YouTube e vai colocar lá como minerar Bitcoin, ou como minerar, ou como funciona a mineração. Entende o processo, começa a angariar fundos e aí você parte para o investimento. O Nerd Miner, como você falou, é um ótimo gadget de educacional, ele não é para lucro, para fim lucrativo. Assim como, por exemplo, eu tô com uma Avalon Nano 3 aqui na minha frente que está rasteando 4 terahash. Essa máquina, ela é muito legal mesmo, só que financeiramente falando, não é um negócio que vai me deixar rico. Eu não vou comprar 70 dessa daqui, porque tá dando 4, 5% ao mês, porque eu paguei $100 e ela tá dando, sei lá, $4 por mês, $5. Não vou pagar, desconsiderando energia, né? Não vou comprar isso, por quê? Porque eu só comprei ela e ela tá me servindo o propósito de esquentar minha mão aqui nesse frio que tá tendo em Assunção. Então, as pessoas elas precisam entender isso, cara. Elas precisam dar o devido valor. Que bom, ainda bem, que a maioria dos meus clientes dão valor pro Bitcoin e dão ainda mais valor pro Bitcoin, para a privacidade que é gerar um Bitcoin. Tá? Porque é diferente de comprar. Mas eu tento explicar para cada pessoa que vem me perguntar. Às vezes eu vejo que é uma pessoa mais leiga, às vezes que é uma pessoa que não tem conhecimento, e às vezes eu vejo só que é um sabichão que quer ganhar dinheiro. Mas mesmo assim eu trato da mesma forma. Eu explico, cara, não é assim que funciona, etc, etc, etc. Na parte de atendimento, eu sempre tentei deixar bem claro para quê? Para que eu possa dormir tranquilo e daqui a 6 meses, daqui a um ano, ninguém venha falar para mim, o Azul prometeu que ia ganhar dinheiro. Não, nunca prometo nada. Eu estou falando o que pode acontecer e os rendimentos são com base na rentabilidade atual. Né? Então, eu faço isso para ter minha consciência limpa, Hugo. Mas sim, cara, infelizmente é o que mais aparece, tá? Principalmente quando o Bitcoin dá uma subidinha ou quando está em alta. E quando está em alta é onde mais tem gente querendo investir, entendeu? Sim. Então, tipo assim, você sugeriria, né, para a pessoa que vai entrar nesse mercado para que fique em Bitcoin, por exemplo, que não retorne para real, ou que pelo menos ajuste a expectativa para, tipo assim, oi, você não vai ganhar, sei lá, esse valor todo mês sempre? Então, vamos lá. Porque o cara que vai entrar, ele quer dinheiro, né? O que eu tento explicar para a pessoa? Primeira coisa, eu sempre pergunto, o cara que chega emocionado para mim, como eu falei, eu atendo muita gente, eu sei ler quando o cara chega dessa forma, eu já sei onde é que vai chegar a conversa. Eu quero investir 100 mil. Beleza, você quer investir 100 mil. Esse investimento é tudo que você tem? Aí o cara vai responder, é ou não é? Se eu já vou falar, cara, então tá errado isso aqui. Você não pode investir tudo que você tem em algo que é variável. Ou quando o cara vem para mim assim, esse retorno aqui ele é fixo? Eu falo, não, o retorno é variável e eu não consigo prometer, porque quem promete retorno fixo em criptomoeda, cara, tá, uma hora ou outra vai quebrar. Então sempre o retorno é variável, depende da moeda, depende do hash rate da rede. Eu diria que hoje eu tento o máximo possível explicar a importância de Bitcoin, mesmo que o cara não seja um maximalista, não acredite na moeda, acredite só em investimento, é estatisticamente comprovado que o Bitcoin vai subir. Então, só tem que ter o fator paciência. Então, se você minerar agora, holda isso o máximo possível de tempo e retira o lucro no futuro, se você quiser. Cara, eu sempre tentei, depois que eu comecei a ir para eventos mais maximalistas, eu comecei a dar um pouco mais ainda de importância para o que eu faço na minha gerência de moedas. Antes de dar essa devida importância, eu olhava como investimento no geral. Tenho meu Bitcoin guardado já faz tempo, mas eu olhava o Bitcoin no geral como, pô, vou fazer trade com ele aqui, eu vou ganhar mais, eu vou aumentar meu capital e tudo mais. Beleza. Só que hoje eu já tenho uma parte que é intocável, que o que eu minero, por exemplo, há 2 anos é intocável. Eu não toco, eu não quero nem saber, eu não abro a minha pool para saber quanto que eu estou minerando, não quero nem saber, eu só estou minerando. Só sei que a máquina está funcionando e que está minerando. Por quê? Porque eu tô dando o devido valor a isso. Mas eu tento passar essa ideia para todos.
se o pessoal vai seguir ou não, ou se está seguindo ou não, porque uma das coisas que a gente tem na Level, né, na nossa empresa de hosting, é o quê? Não questionar o cliente o que ele vai fazer ou quem que ele é. A gente vai aceitar o cliente, não tem KYC nenhum, é só ele fazer o pagamento da máquina. Se ele quiser pagar em cripto, ele pode pagar também para ter mais privacidade. Comprou a máquina, beleza, a gente configura ela, bota a rodar, e aí o cliente, eu vou comprar banana com o que eu receber de cripto. Beleza, não tô nem aí. Eu não quero nem saber o que o cliente faz ou deixa de fazer com o valor. Mas eu acredito, pelo que eu converso com os clientes que já estão com máquinas hospedadas com a gente, que a maioria deles está em hold, tá? Entendeu a importância, sabe que o Bitcoin vai valorizar e vai rodar. Então, sim, se eu puder indicar o que o pessoal fazer, que entra comigo aí, ou que está entrando na mineração, cara, holda, porque nesse momento agora é o momento de segurar. Curiosidade, teu cliente tem acesso remoto à máquina? Não, a gente tirou tudo na vida, ela é colocada numa forma, né? Por exemplo, vamos citar uma empresa. Eu trabalhava numa empresa aí, e essa empresa ela permitia celular, ela permitia pausa um pouquinho mais longa, ela permitia sair mais cedo do trabalho, se tivesse tudo pronto e tudo mais. Todas essas coisas elas foram removidas porque algum funcionário não soube atender os requisitos, começou a avacalhar. Tudo que a gente fez, cara, no começo tinha acesso remoto, no começo podia saber a localização, no começo, cara, pegava a máquina de fora. Tudo isso foi se perdendo porque a gente foi tendo frustrações. Então, por exemplo, máquina de fora, hoje só em extrema grande quantia, tá? Mas máquina de fora, a gente recebeu uma vez de um cliente 20 máquinas, e essas 20 máquinas eram máquinas seminovas. Quando essas máquinas chegaram, 3 delas já não funcionaram no momento que foi ligado. E o cliente falou, não, é culpa de vocês vão pagar o reparo e bababá, bababá, bababá. Cara, perca de tempo do caramba. Falou, beleza, vamos perder cliente? Vamos. Mas agora a gente só aceita máquinas que venham do nosso fornecedor ou em grande quantidade. Porque daí em grande quantidade, quando o cliente vem com grande quantidade para mim, ele já entende como o mercado funciona. Foi retirado isso. Mesma coisa do acesso remoto. A gente dava acesso remoto para os clientes. Teve um cliente que acabou entrando, ele conseguiu entrar sair do tunelamento e acessar o computador que estavam as máquinas, e se foi maldosamente ou não sei, mas ele desconfigurou tudo as máquinas, e foi bem no final de semana. Né? Naquela época a gente só pegava em horário comercial durante segunda a sexta, e foi bem no final de semana, e esse final, cara, assim, bem finalzinho de sexta, parece que foi de propósito, ficou até segunda-feira, início de segunda-feira, para poder alterar de novo as máquinas. Então, cara, é tanta coisa que acontece que a gente vai tirando. Então hoje o cliente ele tem acesso a pool de mineração, ele pode escolher onde ele vai minerar, o que ele vai minerar, isso ele tem total controle. Para fazer alguma alteração também, ele só pede para a gente faz a alteração, mas acesso remoto às máquinas a gente não dá, porque a gente teve esse problema, foi uma dor de cabeça do caramba também, porque tem cliente que tá com a gente com 1000 máquinas, então é uma situação bem, bem complicada, assim, quando acontecem essas coisas, e são dores de cabeça que eu posso evitar se eu trabalhar dessa forma. Mesma coisa com a localização. Sabiam da localização lá no início, isso foi antes de eu entrar também na sociedade, sabiam de a localização, e cara, quando você sabe da localização das coisas, eu posso ter a boca fechada para tudo, não falar para ninguém, etc. Só que pode ter um cara que comentou com um amigo, que bababá, resumo da história, aconteceu problemas, né, de saber localização e tudo mais. Então, enfim, é a mesma coisa a gente trabalha dessa forma já faz uns 2 anos consecutivos aí, de não falar localização, não apontar, não permitir visitas, etc. E é assim que a gente mantém a seguridade, até porque tem gente que não se sentiria confortável sabendo que, eu tenho 10 máquinas lá com o Azul, só que ele recebe um monte de gente que eu nem conheço. E a gente também não conhece, né, porque pode ser um cara qualquer. Então, são coisas que a gente definiu, e por mais que fique chato para algumas pessoas, infelizmente é da forma que a gente trabalha, entendeu? Não, faz todo sentido. É muito dinheiro acumulado, né, em pequeno espaço, para você ficar colocando o patrimônio dos outros em risco numa situação de alguém querer visitar só para saber onde é que como é, e
e tudo. É realmente uma situação bem Exatamente. complicada. E não só isso também, tem muita gente que acaba, não tem nem má intenções, mas é, vai lá para tentar copiar, né? Vai lá visitar lá, vai, Ah, fica sim. olhando aí, fica perguntando, fica pescando. A gente, como não é bobo também, a gente já sabe disso. Bom, é que eu tive também uma experiência pessoal que foi meio chata, assim. Eu já nos vídeos eu tento evitar o máximo possível mostrar onde eu tô, onde eu moro, porque aconteceu uma situação onde eu mostrei um frame da janela do meu apartamento que mostrava fora do apartamento e o cara conseguiu descobrir onde é que era o meu apartamento. E ele só queria tirar algumas dúvidas. E como na época eu não atendia, eu não conseguia atender todo mundo, o cara mandava mensagem e eu não respondia lá de Joinville. Ele foi lá e conseguiu me encontrar. E tava lá na porta do apartamento. Eu falei, puta que pariu, mano. Porque no Entendi. apartamento naquela época eu tava com, sei lá, 400, 500 mil reais dentro do apartamento. Então não sei qual que é a intenção. Às vezes eu tô saindo do apartamento, o Claro. cara vai me pegar, vai me sequestrar, entendeu? Então são coisas que eu tento ser o mais privado possível nessa questão. Por quê? Porque é o meu negócio e porque eu tenho investimento de outras pessoas, como você falou, né? Uhum. Tem uma questão legal, assim, que eu só queria reforçar. Então, assim, a pessoa tem acesso a pool, então ela pode botar a carteira dela e ver o hash acontecendo, né? Os pagamentos e tudo para a carteira dela, né? Exatamente. A gente Isso já é um é, diferencial, né? e aí que tá, porque muito negócio de hosting e tudo mais, o cara acaba falando assim, não, você vai receber tanto e é isso aqui, e daí passa pela carteira da empresa, e daí da empresa vai pro... Cara, eu não gosto muito disso, eu gosto de dar essa autonomia. Tinha outras autonomias antes para o cliente, tinha, só que a gente foi evitando, mas essa questão de poder escolher qual é a pool que quer minerar, poder escolher se quer fazer solos, que enfim, eu tenho cliente que está no Uhum. solo, poder escolher se quer minerar Bitcoin Cash, se quer minerar BTC, o que o cara quiser minerar com a máquina que for possível fazer essa alteração, ele manda uma solicitação para a gente vai lá, manda um técnico e o técnico troca pelo nosso acesso remoto, né, interno, de controle interno. Mas eu gosto de dar essa autonomia para o cliente, eu explico certinho. Isso é bem legal, cara, assim, elogiando o trabalho de vocês, porque, assim, eu já vi situações de mineração que, assim, só entra dólar e sai dólar. Tipo, você manda dólar, o cara te manda dólar. Se você quiser depois, o cara te paga em USDT, o que for, mas, assim, sequer dá a chance do cara, não, eu quero em Bitcoin, entendeu? Então, é bem interessante essa situação que você dá essa autonomia para o seu cliente, lógico, segurando as questões chaves e risco, né? A gente está falando de muito dinheiro, né, em maquinário num lugar e realmente, no meu ponto de vista, não faz muito sentido realmente que todo mundo tenha acesso, né? Tem que ter um modelo de negócio para garantir essa segurança. Mas me conta um pouquinho como é que foi esta ida para o Paraguai, né? Assim, é lógico que você já estava de olho, né, no mercado todo, mas quando foi essa decisão tua, assim, de, cara, vou nessa, vou para as ASICs, vou para mineração de Bitcoin, como é que foi isso aí? Então, depois que aconteceu essa questão da mesclagem, a situação ficou bem preta, assim, por um tempo, acho que, se não me engano, foi um período de 3 meses ali, depois de setembro de 2022. E aí foi onde Uhum. eu comecei, eu já tinha ido para o Paraguai, só que não para isso antes, eu já conheci o Paraguai, e é lógico que eu sempre soube, eu entendo bastante de energia, eu já sabia que a energia do Paraguai era mais barata. Só que eu não tinha contato no Paraguai. E aí eu fui conhecendo as pessoas, né? Fui para o Paraguai, conheci, cheguei no meu sócio atual hoje, que é uma pessoa de extrema confiança minha, eu já considero um irmão de coração já há bastante tempo, né? Eu recebo ele em casa, ele me recebe em casa, enfim. Eu cheguei nesse ponto e aí foi onde eu decidi, pô, eu tô viajando bastante. Viajava 2 vezes por mês pro Paraguai. Pô, ficava um negócio meio cansativo. Eu falei, pô, sinceramente, vou pegar tudo que eu tenho aqui de importante aqui, com exceção do apartamento lá, e vou ir pro Paraguai. E aí vim para cá, eu vim direto para Assunção, porque Assunção para mim é uma cidade, eu não gosto muito de Cidade do Leste porque é muito bagunçado, mas eu vim direto para Assunção porque aqui em Assunção é a capital do Paraguai. Então, cara, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto muito de viver bem aqui no Paraguai. Eu vivo muito bem aqui em Assunção, em
exclusivo. E, cara, tem alguns luxos que eu me dei, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma caminhoneta que no Brasil eu jamais teria, até carro lá no Brasil, tirando o Fusca, eu não teria. E eu tenho aqui, por quê? Porque é muito mais barato, importação de tudo aqui. Cara, eu posso comprar um negócio no eBay hoje, sei lá, $100 um negocinho no eBay, que no Brasil deve custar, sei lá, $200, $250 para mais. Compro sem imposto nenhum, chega aqui, pago só o frete do redirecionador, peso por quilo, chega aqui em 7 dias. Então são coisas assim que a qualidade de vida melhora, sabe? E eu tô perto da minha família ainda, então a cada 2 meses eu volto pro Brasil para visitar a minha família. O pessoal postou uma vez no Twitter, eu vi, cara, uma caminhonetaça muito, muito grande, que no Brasil, tipo assim, é 1 milhão e blau, aí é metade do preço. É tipo assim, é nesse naipe mesmo. Cara, tirando os Estados Unidos, quando você pega, por exemplo, eu tenho uma Silverado, né? A Silverado que eu tenho é uma 21 3.0 diesel. Esse modelo, quando foi importado para o Brasil não tem Silverado a diesel, mas as que foram importadas, ela custa R$700 mil. Aqui no Paraguai, você vai pagar 53, 55 mil dólares, dá uns 270 mil reais. 270, 280. Então, é uma diferença bem considerável. Mesmo em caminhoneta zero, se você pegar uma Silverado 0 quilômetro, não vou nem considerar modelo a diesel e modelo gasolina. Vamos comparar os dois, o que não é justo comparar. A diesel é mais cara. Mas se você pegar uma zero a diesel aqui, você vai pagar 70 mil dólares, mais ou menos, 72 mil dólares. E se você comprar no Brasil, você vai estar pagando 550 no modelo a gasolina. Então, tem sim, é mais barato. Só que o que mais me impressiona aqui é o seguinte: eu tenho 27 anos. Se eu fosse fazer seguro, o seguro seria caríssimo pela minha idade. Se eu fosse fazer IPVA, o IPVA seria, mesmo lá em Joinville, que é 2%, que é um dos menores do Brasil, eu pagaria muito mais caro. 2% de 700 mil dá 12 mil reais, dá 14 mil reais. Então, 14 mil de IPVA. IPVA eu pago $200 anuais, 180 dólares, negócio assim. Seguro, mesma coisa. Seguro aqui não tem franquia nenhuma. É zero franquia. Você só paga o seguro. Paga $200 por mês, 200, 250 dólares por mês. Então, cara, assim, para quem gosta de carro, para quem gosta de viver bem e tem uma renda legal, o Paraguai é maravilhoso, né? Você tem muita mais facilidade. E para quem quer ir mais longe ainda, eu quero dar um jeito de tirar a cidadania. Não é cidadania naturalizada, é um outro tipo, outro termo, que é a cidadania quando você muda para um país e você vira cidadão daquele país. Enfim, se você tirar a cidadania paraguaia, você pode viajar para os Estados Unidos sem visto. É um dos 3 países, se eu não me engano, na América Latina que você pode viajar para os Estados Unidos sem visto. Não precisa de visa, não precisa passar pelo que eu passei como brasileiro lá na embaixada do Brasil. Nossa, é horroroso isso. Só um pequeno detalhe. Cara, os caras é praticamente um pré-bandido quando você vai fazer visto americano no Brasil. Ah, cara, eu quero nem ver, vou ter que renovar o meu. Vou ter que renovar o meu daqui a pouco. Mas assim, eu já tinha feito, né? Mas vamos ver, né? Como vai ser. Só um detalhe: o azul, eu peguei aqui a Silverado no Brasil, peguei o valor dela 2024. Joguei para dólares. Cotação atual tá dando 100.840 dólares. Só para constar. Então, daí você pega aí, é 30% mais barato. Tem carros que é 30, tem carros que é 40. Isso que, mais uma vez, a gente está comparando a Silverado diesel, que é um motor mais forte, é um motor mais confiável, então é uma caminhonete de maior valor agregado, com uma caminhoneta do Brasil que é motor a gasolina. Então você está pagando mais barato e você tem um carro melhor. O Paraguai é assim, não chega a ponto de ser o que é os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o centro da Chevrolet, né? É onde você vai pegar uma caminhoneta dessa nova, 0 km, por, sei lá, 55 mil dólares. Acho que é o MSRP dela. 55, 58. Só é diferença demais. Ô, cara, deixa eu te perguntar só uma É paradinha. taxa, né? Taxa do amor, essas coisas todas. A gente tem que ver, cara, que tem uma galera que precisa do nosso apoio, né? Para Exato. várias coisas. Enfim, o Azul, deixa eu te perguntar um negócio que eu tava pra perguntar desde o início. Você tava falando lá no início, cara, que algum pessoal tá usando não só a placa de GPU, mas também com CPU para fazer alguns tipos de mineração lá no início. Isso aí, tipo assim, é uma realidade a nível industrial? Isso é mais lucrativo? É mais trabalhoso? Você faria isso? Não? Como é que é?
Então, ele é. Industrial sempre vai ter, tá? A gente sempre vai encontrar alguma farm que tem, sei lá, 3.000 GPU, 5.000 GPU e tem farm de CPU e tudo mais. Sempre tem esse pessoal. Só que, se você comparar com a escala das fazendas de mineração de Bitcoin, qualquer mega operação de GPU fica muito pequena no patamar. Bom, o Hugo era embaixador da. Como é que é GPU Utopia, né, Hugo? Isso. Então, você tem noção que tem muita GPU por aí, só que são espalhados, né? Não é na mesma operação. Mas tem algumas operações. Industrialmente falando, eu digo que pode ter, só que olhando num ponto de vista de investimento e aí olhando a escala industrial, eu não acho muito válido porque é muito trabalhoso. É muito mais trabalhoso do que você montar uma infraestrutura de mineração de Bitcoin. E até porque a mineração de Bitcoin, eu posso instruir 3 funcionários numa fazenda e esses 3 funcionários eles vão conseguir dar suporte 24 horas por dia em tudo que precisar da máquina. 3 funcionários para eu treinar, para ele saber, faz isso aqui na rig aqui, faz isso ali na rig aqui, parou uma GPU. Cara, é bem difícil. Né? E aí a gente está falando, por exemplo, do mesmo consumo que eu tenho uma ASIC, eu teria, sei lá, 30 GPUs. Tô chutando aqui. São 30 pontos de falha do que, parou uma GPU. Puta, vai ter que ir lá. Agora, quando eu falo, não, parou essa máquina, eu vou lá, reinicio a máquina, eu vejo o que aconteceu. Então, é muito mais fácil. Retorno, se você falar numa escala pequena, os dois vão dar. Tudo depende do seu custo de energia, de quanto que você pagou na máquina, etc, 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 etc. Só que vai ter que, para tirar o melhor do CPU e GPU, você vai ter que eventualmente estar trocando de moeda aqui e ali, o que exige um conhecimento mais avançado do que quem só quer minerar Bitcoin. Mesmo minerando em cara, não, eu tenho energia, eu não tenho problema com ruído, blá, quero minerar Bitcoin. É muito mais simples do que você minerar CPU e GPU, ou só CPU, ou só GPU. Isso aí, então, para Bitcoin, né? Mas se fosse fazer outra paradinha, aí já faz algum sentido, né? Em que sentido, Felipe? Também não entendi. Tipo assim... O que foi? Também não entendi. Não, mas tipo, fazer... Assim, se eu quisesse pegar só esse esquema de CPU mais GPU, eu teria, ou seria mais rentável se eu fosse fazer outra coisa que não Bitcoin. Não, tipo assim, eu tô olhando num ponto de vista, não, eu vou montar isso aqui só para mineração. Se você pensar nesse sentido, a mineração de Bitcoin vai ser melhor. Agora, é claro, tem uma vantagem do CPU e GPU, é que é um computador. Então, eu tenho 10 GPUs, você vai vender 10 placas de vídeo depois para 10 gamer, e ou 9, uma fica com o CPU e o CPU você monta o computador. Entendeu? Então, tem essa vantagem, mas para pensar em fazer alguma outra coisa, como investimento, se for investimento por investimento, as máquinas de mineração eu acho que vão ser mais coisa, até porque é uma máquina que é específica para aquilo, então ela tem que ser melhor do que CPU e GPU. Mas assim, melhor, é mais simples, né? É muito mais simples. Exatamente, mas tudo pode ser uma porta de entrada. Às vezes o cara tá escutando aqui, ele tem um computador que ele não usa muito, que tem um CPU bom, uma placa de vídeo boa, ele só usa quando ele vai jogar ou quando ele vai fazer algum workload, ele bota lá, aloca pro sala de I/O, bota minerar uma moeda aqui, a X ali, no Windows mesmo, e ele pode tirar um proveito disso, e pode estar aprendendo, estudando. Mas olhando num ponto de vista de escala industrial, que é o que eu estou acostumado a operar hoje, fica bem inviável, até porque o tratamento também da infraestrutura é diferente. Eu não consigo colocar GPU, que é muito mais frágil em umidade e tudo mais, para dar oxidação e etc., no mesmo a infraestrutura que eu boto máquina de Bitcoin. Eu acho que eu formulei mal, era isso que eu queria fazer, tipo assim, comparando uma com a outra, entendeu? O que seria interessante. Mas não, eu entendi. Eu espero que o pessoal tenha entendido, mas eu sinceramente, eu sinceramente só vejo uma situação em que, por exemplo, o equipamento CPU/GPU, ele consegue que é na elisão fiscal de empresas. Então, uma empresa pode comprar CPUs e GPUs como se fosse para uso próprio e, enfim, tem um pouco de energia solar excedente e minere isso e monetize isso de uma forma diferente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas ela consegue justificar esse gasto. Esse gasto não vai entrar no lucro da empresa e tudo mais.
do que, por exemplo, você comprar um ASIC de mineração, que a empresa teria que pegar esse lucro e passar para uma empresa, né? Pensando em questões contábeis. Mas fora isso, cara, eu vejo Bitcoin em termos de uma ASIC, né? Seja de Bitcoin, seja de outra, né? Enfim, criptomoeda, mas assim, o ASIC ele é muito mais simples de lidar. Você configura, é o mesmo, é o firmware próprio, já a coisa funciona muito mais tranquila, né, Azul? Cara, como eu falei, é muito mais fácil lidar com máquina de Bitcoin do que, ou qualquer outra ASIC de outra moeda também, do que com GPU e CPU. Tá? A gente Uhum. tem mineradores aí no Brasil que fazem um trabalho excepcional, mostrando como é que faz e tudo mais, mas é difícil acompanhar. E quando a gente fala de, às vezes, uma pessoa leiga, não é que leiga é burra, não, é só porque ela é leiga e ou, às vezes porque ela não tem tempo de querer aprender sobre aquilo, ela só quer a moeda, ela só quer receber o dinheiro. E quando você chega para ela e fala, não, você vai ter que fazer isso aqui, toda semana você vai ter que abrir uma conta numa corretora diferente para pegar a moedinha diferente. E, cara, é uma série de fatores que complicam a vida, né, da mineração. E a mineração, para muita gente, é como se fosse um hobby ou é como se fosse um investimento separado. Não é, ela não está dando a vida dela por aquilo ali. Então, diferente de mim, que eu trabalho com isso, e aí sim, é algo que eu tenho contato 24 horas por dia, tem gente que, não, eu investi aqui 10 milzinho, 15 milzinho, 20 mil, montei um negocinho aqui e eu tô querendo render, ter uma rendinha extra. Aí é diferente, o cara não vai ter o mesmo tempo, ele vai dar o mesmo tempo para o investimento principal dele, uma empresa ou algo que ele tenha. Com certeza. Bom, estamos encaminhando para o final. Agora é a hora que o Felipe traz uma notícia pra gente. O que que você tem pra gente hoje, Nadir? O cara, eu joguei aqui Paraguai Mineração, eu achei um trem interessante, que parece que é um negócio, um noticiário de Foz do Iguaçu, né? Já até sei o que vem Mas por aí já. você ficou sabendo disso aqui, cara? Eu vi isso aqui agora. O gato É, a notícia foi ontem. alimentava 2.700 tantas máquinas de mineração de criptomoedas no Paraguai. Estrutura clandestina, uma das maiores já descobertas no país, localizada na cidade fronteiriça de Salto del Guairá. Da Guará. Uhum. Então, Paraguai, vocês sabem que é muito famoso também pelos seus, né, os seus gatinhos de energia. Isso aí é inevitável. E, cara, é bem comum que isso aconteça. Na verdade, está sendo incomum agora, tá? Obviamente, quando eu entrei na operação com meu sócio, eu já deixei bem claro já que todas as operações têm que estar de modo legal e tudo mais, até porque eu sou uma pessoa índole, eu apareço, minha cara está estampada em todo lugar aí, e eu não quero me manchar com algo como isso. Né? Então, por esse motivo, todas as nossas operações são legais, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Mas sim, acontece, tá? Acontece porque a energia hoje do Paraguai, ela tem algumas tarifas diferentes. A tarifa industrial, por exemplo, ela é 4 centavos. Só que tem gente que consegue, por exemplo, fazendo, a gente chama de dark, ele vai conseguir mais baixo que isso. Só que tudo, cara, tudo que é errado, uma hora cai, né? E isso acontece de monte aí no Paraguai. E tá cada vez mais. Isso força as pessoas também a fazerem negócios de forma correta. E esse também foi um dos motivos, né? Vocês sabem que o Paraguai também não é mil maravilhas. O Paraguai também tem muita questão de corrupção, molha a mão de um, molha a mão de outro. Por esses motivos, a gente também começou a operar no Brasil, porque o Brasil, na minha concepção, deveria ser o polo da mineração, devido à quantidade de energia imensa que é desperdiçada. Né? Então você tem muita energia dentro do Brasil, porque o território do Brasil é gigantesco. Tá? É o caso da nossa operação que a gente lançou agora, lá de 2 megawatts de energia, são 600 máquinas, é uma hidrelétrica que é off-grid, que recebia energia e essa energia era desperdiçada, né? Então, a gente está dando um intuito para essa energia que era desperdiçada. A água sempre vai correr por ali. Nós temos também uma outra operação para a escala industrial, que aí já é maior, eu já consigo mais de 100 megawatts de energia para distribuir, e é muita energia, realmente é muita energia. A gente já está se blindando já faz um ano e pouco, estudando o Brasil aqui e ali, e, né, graças que a gente conseguiu lançar esse projeto aí, porque tem gente que fica feliz em investir no Paraguai por conta de privacidade, por conta que é mais fácil de importar máquina, etc, etc. Só que tem gente que fica meio assim,
de investir no Paraguai, por conta de notícias como essa também. Ao contrário, também tem pessoas que não gostam do Brasil, porque o Brasil é o Brasil, e querem investir no Paraguai. Então, a gente oferta tudo possível e tenta ser o mais transparente possível também para o cliente. Mas todas as nossas operações estão dentro do meio legal do país, tá? Na questão de energia, tudo certinho, para não ter problema, né? Porque... Não, você tá certo. Eu trouxe mais porque, assim, eu li e tem a ver com mineração, tem a ver com o Paraguai, eu falei assim, E isso aí, mesmo. cara, e Era pra ter acontece, igual essa semana aí, acho que foi semana passada, se não me engano, se procurar Venezuela mineração, você vai achar a notícia. A Venezuela fechou a maior parte das operações de Sim. mineração, pegou as máquinas para eles e, cara, lá é proibido minerar, né? Mesmo sendo uma das energias mais baratas do mundo. Só que existe esse porém, né? Existe essa questão de governamental também. Então, quando, por exemplo, eu falo para você, ó, toma aqui $1 milhão, você vai investir para mineração. Você vai investir aonde? Você vai investir na Venezuela, no Paraguai ou no Brasil? Se a gente for olhar no âmbito governamental desses 3 países hoje, governamental e essas questões de corrupção e tudo mais, nesses 3 âmbitos, eu diria que o Brasil e o Paraguai são 2 opções ok. Agora você não vai investir na Venezuela. Sim. Mesmo tendo a energia mais barata, pagando, sei lá, 1/3 a menos de tempo de investimento, de payback. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer uma merda e acabar tudo, entendeu? Porque o próprio governo faz isso. Então, essa questão governamental tem que ser bem estudada também. O Paraguai é o polo da mineração da América Latina, mas eu acredito fielmente que o Brasil deveria ser o polo por questão de ser um território muito grande, territorialmente ser muito grande, ter muito brasileiro, tem muita gente no Brasil e ter muita energia disponível para poder estar trabalhando. Eu achei legal dessa matéria também, né, que você abrindo ela. Cara, os caras não faziam a mínima questão de esconder também, né? Porque assim, uns galpão no meio da coisa, tem só umas arvorezinhas mais assim, crescidinhas, assim, dando uma espécie de cerca viva, mas o maquinário todo à mostra, assim, né? Não é uma coisa que os caras fizeram subterrâneo ou algo assim, não, é tudo à vista mesmo. Isso também é muito porque tem acertos aqui e ali, né? Como eu falei, né? Um nível de operação dessa, energia de graça não existe. Mesmo a pessoa que vive na comunidade lá no Rio de Janeiro, que não paga energia, ela paga algum dinheirinho, ela vai pagar para alguém, para poder ter essa energia de graça. Então, todo lugar é assim. E isso, infelizmente, acaba manchando a imagem um pouco de quem quer fazer um serviço, prestar um serviço decente, como é o nosso caso, ou como são outras operações, e também dificulta às vezes em grande escala. Por exemplo, hoje, para você montar uma operação com mais de 2 megawatts de energia no Paraguai, é basicamente impossível, a não ser que você monte uma própria subestação, como foi o caso da Penguin, que montou uma própria subestação lá para 100 megawatts, só que gastou uma facada de dinheiro, né? Então, é complicado nessas questões. Então, Infra os da América bons pagam pelos maus. Infraestrutura da América Latina é isso, né? Não tem. Né? Dá até para ver aqui também as fotos, os caras tirando as coisas tudo na estrada de terra, né? Assim, você percebe que as coisas precisaram ser criadas ali, né? Você olha um negócio de distribuição de energia ali pertinho, num poste, né? Você vê que as coisas tiveram todas que ser feitas para que isso acontecesse ali, né? Falta muita infraestrutura na América do Sul, principalmente, né? É complicadíssimo. Vivendo no Brasil, eu digo que a energia do Brasil ela é distribuída pelo menos para mim que era do Sul, né? É distribuída de uma maneira muito boa, tá? Relativamente boa se você comparar ao Paraguai, por exemplo. O Paraguai, às vezes, tá faltando meia fase, que nem essa semana agora. Faltou meia fase aqui e ficou meio dia parado. Às vezes, nem hoje mais cedo, o norte do Paraguai estava sem energia. Então, eventualmente essas coisas acontecem, a distribuição de energia aqui não é tão ok assim, por este motivo, aí mais uma vantagem para o Brasil. O Brasil tem uma distribuição de energia mais constante, você consegue garantir para o cliente um uptime mensal ou anual maior do que no Paraguai. Então também é uma uptime, para quem não sabe, pessoal, o tempo que a máquina opera minerando, tá? Então, por exemplo, no Paraguai a gente passa para o cliente 92, 95, dependendo da operação, e no Brasil a gente já está passando nesse projeto aí 98 ou 99% de uptime. É uma boa diferença.
Azul, eu vou. Na descrição vai estar o seu Instagram, que é a sua principal mídia de contato, né? Quem quiser entrar em contato contigo, e Instagram e YouTube, né? Para dar uma olhadinha no seu canal. Mas quer deixar alguma outra, alguma? Bom, pessoal, enquanto a gente está falando desse podcast aqui, a Operação do Brasil ainda está rodando, ainda tem vaga. Mas se vocês quiserem me encontrar nessa parte de host, tá? De hosting, a nossa empresa se chama Level Miner e você vai encontrar no site Level Miner, a landing page do HostBR, você vai encontrar levelminer.com.br/hostbr. Você vai ter lá e lá vai ter um botão de contato, você entra em contato já com um dos nossos atendentes aqui para poder estar vendo se vale a pena para você ou não, se você quiser conhecer como é que funciona o projeto e tudo mais. Lá dentro dessa landing page já vai ter um vídeo explicando também como é que funciona a ideia. Se você conseguir ver a tempo. Nosso planejamento é aumentar a escala, e se você estiver escutando aqui e vir aqui pelo Hugo ou pelo Felipe, você pode falar para mim que eu dou um desconto aí de 1,5% na máquina. Aí sim. Maravilha, maravilha. O site também vai estar na descrição. Pode ficar tranquilo. Fechou. Bom, é isso. Quero agradecer a tua presença. Também pedir para quem estiver ouvindo ou nos ouvindo no podcast ou no YouTube, no canal do Cripto TV, deixa o joinha, deixa 5 estrelas, ajuda a gente na divulgação. Se quiser, leva essa discussão com a gente lá no nosso grupo no Discord, né? Vou deixar os links lá também, tá bom? Quiser também incentivar a gente, deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.